É isso aí, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, a saúde dos idosos. Eu estou aqui com o Dr. Danilo Lopes de Assis, que é geriatra que atende os idosos, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Explica para o pessoal de casa quais são as primeiras mudanças, quando a pessoa entende, né, que ela está idosa, quais essas primeiras mudanças? Bem, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Olha, o médico geriatra, ele cuida do idoso, tá? No Brasil, acima de 60 anos, a pessoa é considerada como idoso. Nos países desenvolvidos, acima de 65 anos, tá? Então, o paciente, ele entra na terceira idade, que é chamada melhor idade, a partir dos 60 anos de idade. Mas, nem por isso, nós não podemos esquecer do processo de prevenção já a partir dos 20 anos de idade. Nós sabemos que a terceira idade, o pessoal fala que é a melhor, né? Mas ela vem aí com alguns problemas, né, doutor? Vamos falar, assim, quais são esses principais problemas, né? Uma queixa deles é a perca, não conseguir perder peso. Isso é decorrente por ser idoso? Sim, é uma queixa muito frequente no consultório, tá? Eu vou explicar um pouco o que o geriatra trata, tá? O geriatra, ele trata de todos os problemas amplos da terceira idade. Existe até um método mnemônico para a gente lembrar dos gigantes da geriatria, que são os 5 Is da geriatria, que é a incontinência urinária, que é a instabilidade postural e quedas, a iatrogenia, que são as medicações potencialmente inapropriadas para o idoso, e a polifarmácia, tá? Insuficiência cognitiva, tá bom? E dentre essas queixas, uma das queixas é a dificuldade de emagrecimento, que seria devido ao paciente ficar um pouco mais sedentário, ficar um pouco menos ativo, tá? E diminui também o metabolismo desse paciente. Na mulher, principalmente após os 50 anos, devido às mudanças hormonais, e o homem, dos 60 aos 70 anos, começa a ocorrer essas mudanças. Um dos quesitos que o doutor falou, né, a perca de equilíbrio, é uma queixa frequente dos idosos. O que o senhor pode estar falando sobre isso? Bem, a perda do equilíbrio é uma queixa frequente e ela vem associada a várias modificações do envelhecimento. Uma delas é a diminuição tanto da massa muscular quanto da força muscular do paciente a partir dos 60 anos de idade, tá? Alterações também no sistema músculo-esquelético, no sistema osteoarticular, tá? Que aí as famosas artroses, os famosos desgastes nas articulações. Mulheres a partir dos 50 anos têm uma frequência aumentada no risco de ter osteoporose, então isso leva a problemas de instabilidade postural, e o nosso maior medo é a queda, porque a queda ela pode levar à morte e pode levar à alteração, a perda da funcionalidade e a perda da autonomia, que pode levar à depressão, pode levar à institucionalização. Então o geriatra, ele entra na intervenção juntamente com a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, para tentar prevenir e tratar essas alterações. Doutor, vamos falar da osteoporose, né? Que ela é bem conhecida, principalmente nos idosos, né? É uma queixa frequente. Por que acontece essa perca óssea? Olha, a osteoporose, nós precisamos lembrar ali, quando nós temos 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, temos o pico de massa óssea. Então, o máximo de osso que você pode manter no seu corpo e ganhar é até os 30 anos de idade. Após isso, a tendência é que vá diminuindo a massa óssea. Então, principalmente as mulheres, com o fenômeno da menopausa, ali por próximo dos 50 anos de idade, essa intensificação no desgaste ósseo, na perda de massa óssea, ela é maior. Por isso que quais são os principais atividades para prevenir a osteoporose? Ingestão adequada de cálcio, tá? Ingestão de leite e seus derivados. Nós sabemos que temos que ingerir pelo menos 1.200 miligramas de cálcio diariamente, tá? Tomar sol pelo menos de 15 a 20 minutos por dia para manter um pico de vitamina D, que é importantíssima para a formação do osso, tá? E após os 50 anos de idade, principalmente as mulheres, tem que ter uma avaliação com o exame tanto a avaliação
com o profissional de saúde e realizar pelo menos uma vez na vida o exame que chama densitometria óssea, para verificar como que está a sua massa óssea, se você está adequado para a idade ou se você já perdeu um pouco como na osteopenia, que é um passo antes da osteoporose, ou se já está com osteoporose. Aí você tem que tratar. Se já está com osteoporose, tem que realizar o tratamento. Se está com osteopenia ou está com ingesta inadequada de cálcio, também nós temos que implementar medidas para prevenção. Existem alguns remédios, né, que fortalecem esses ossos. Mito ou verdade, doutor? Olha, é o famoso cálcio. O principal é o carbonato de cálcio, que existe já disseminado na prática médica. Existem alguns estudos que nos traziam muito medo. Medo de cálculo renal, medo de deposição do cálcio nas artérias, tá? Podendo causar infarto ou acidente vascular cerebral. Então os últimos estudos nos dizem que nós temos que ter uma ingesta adequada de pelo menos 1.200 miligramas de cálcio por dia, tá? Seja com carbonato de cálcio ou seja com os outros cálcios, o cálcio citrato malato, que é um novo que a gente utiliza também, tá? Mas se você tiver uma dieta rica em cálcio, a gente sabe que em média o brasileiro ingere 500 miligramas de cálcio só na dieta. Por isso que a gente utiliza o nutricionista, né, nessa faixa. Gente, chuchu tem cálcio, tá? Verduras verdes, tá? Saladas, alface tem cálcio, entendeu? Então não é só o ovo, não é só o leite, não é só o queijo que tem cálcio. A gente pode utilizar o iogurte também. Então, assim, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação para essa dieta, é preferível, pelos estudos hoje em dia, usar a suplementação mais na dieta do que ficar dando medicamento, porque a gente sabe que quanto menor o número de medicamentos que o idoso toma diariamente, menor as complicações que esses medicamentos podem trazer. Doutor, quais são as queixas mais comuns dos pacientes que entram no consultório? Olha, uma queixa muito frequente é dor. Dor no idoso muitas vezes é negligenciada pelo próprio paciente, que às vezes não quer incomodar a família, tá? E pelo próprio familiar, às vezes acha que é coisa de velho. E não é assim. Os estudos nos dizem que quando o idoso se queixa de dor, é porque a dor já está de moderada a intensa, tá? A dor leve, ele já tolera ela, ele já suporta. Queixa de alteração cognitiva, insuficiência da memória, é uma queixa muito frequente e nem sempre é Alzheimer. O Alzheimer é a minoria, dentre as outras demências. Várias outras alterações podem ser detectadas numa avaliação geriátrica ampla e com a terapêutica correta, você pode alterar essa memória, tá? Então, assim, uma queixa frequente que nós pegamos no consultório e fazemos o diagnóstico na avaliação geriátrica ampla é depressão. Muito comum na terceira idade e às vezes é subdiagnosticado. E aí você trata, o idoso melhora bastante a memória e melhora a sua condição funcional. Geralmente o idoso já criou os filhos, né, netos, e aí todo mundo abandona esse idoso. É um caso muito difícil, né, e que para o pessoal de casa entender, a gente não pode nunca, jamais abandonar esse idoso. Olha, a minha formação é de São Paulo. Eu me formei em geriatria na Santa Casa de São Paulo. E, infelizmente, nos grandes centros, nós vemos em maior frequência esse abandono do idoso. Graças a Deus, aqui no interior, existe mais aquela cultura familiar. Então, muitas vezes, a família se desdobra em tempo, em amor e em carinho e consegue dar um cuidado para esse idoso, tá? Assim, aqui no interior não é tão frequente, mas existe essa frequência. Eu faço parte da equipe também do albergue São Vicente de Paula. Então, assim, nós vemos muitos idosos em condições vulneráveis, às vezes por questões sociais, tá? Às vezes o familiar também não abandona o idoso porque quer. Às vezes é um filho único, ele tem que trazer o sustento para a sua residência e muitas vezes tem que cuidar dos seus filhos e não consegue cuidar do idoso. Aí lança mão dessas questões sociais e assim, o que eu vejo aqui no interior é que isso é um pouco menos frequente, mas ainda acontece e é uma prática que deve ser combatida tanto com políticas públicas e orientação. Vamos lá, doutor. O que esse idoso precisa fazer para evitar essas dores, né? Evitar de estar indo lá no consultório do doutor Danilo. Menina,
tem que ser funcional, tem que fazer atividade física, tá? Se tem problemas de saúde, se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem cardiopatia, tem que ser avaliado rotineiramente, tá? Pelo médico ou geriatra ou o médico assistente que cuida dele e fazer o processo de prevenção. Por exemplo, para prevenir sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, tem que fazer atividade física. E a atividade física preconizada para esses pacientes é atividade física resistida, com elevação de peso, tá? Antigamente falava-se muito, só a caminhada basta. Não, só a caminhada não basta. Caminhada não produz tanto músculo quanto o exercício resistido, entendeu? Logicamente que o idoso, para fazer atividade física, ele precisa ser investigado antes e precisa ser liberado pelo profissional que está acompanhando ele, tá ok? Alimentação saudável. O idoso, ele, com o advento, ao avançar da idade, ele tem alterações na dentição, tem alterações na deglutição, então diminui a ingestão de proteínas, tá? Então, assim, tem que ser combatido. Se for detectado que está com uma baixa ingestão de proteínas, tem que ser implementados os suplementos proteicos, tá? E a orientação nutricional nessa parte. Doutor, e tem alguma indicação certa para aquele idoso que tem problema nas articulações, que não pode estar fazendo uma caminhada? Tem algum tipo de exercício específico para eles? Olha, tem que ser avaliado através de exames de imagem, tá? Verificar se tem uma restrição importante da utilização dessa articulação, tá? Se tiver uma restrição importante, o exercício que é indicado é um exercício de menos impacto. Hidroginástica seria um bom exercício. E também aí nós lançamos mãos de medicações para combater a dor, tá? Avaliação do ortopedista, às vezes aquela articulação já está tão desgastada que não só com medicação a gente consegue mais controlar. Aí tem que lançar-se mão de próteses, tá? Para fazer a reabilitação daquela articulação. Então, a fisioterapia é muito importante nesse caso, tanto para fazer um fortalecimento da musculatura local, quanto para ensinar o paciente como que ele vai agir no momento de dor. E também as próteses, tá? Que ajudam o paciente a andar. A famosa bengala, o famoso andador. Porque, por exemplo, se o paciente tem uma osteoartrose de joelho do lado esquerdo, ele traz uma sobrecarga para o lado direito. Então, ele tem que usar a bengala do lado direito. Muitas vezes ele quer usar do lado da afetado. Não, ele tem que proteger a outra articulação que vai ficar sobrecarregada. Então, é mais ou menos isso que a gente orienta para o paciente. É muita coisa, né, doutor? Até dança, eles estão dançando agora para poder se divertir, né? Se distrair e já aproveitando e exercitando também. O idoso, ele tem que ser feliz, tá? A tristeza na terceira idade tem que ser combatida, tá? Por quê? Porque é uma idade que o paciente, ele entra nela, muitas vezes não se prepararam até financeiramente e psicologicamente para essa idade, então começa a tomar mais remédios, começa a ter mais problemas de saúde. Então a gente tem que combater a tristeza. E uma das formas de combater a tristeza e combater a imobilidade do idoso é a dança. O idoso tem que ser feliz, o idoso tem que procurar fazer o que ele gosta. O idoso não é porque chegou nessa fase que ele para de fazer sexo. Então, assim, a gente, na consulta geriátrica, nós abordamos até atividade sexual na terceira idade, porque ela está ali presente. É uma pessoa que continua sendo a mesma pessoa. A mulher continua tendo seus anseios. Não é porque está ali com seus 60, 70 anos que ela deixou de ser a Dona Maria, que ela deixou de ser a Dona Joana. Então a tristeza tem que ser combatida e tem que ser orientado em toda a sua plenitude. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. E é isso aí, né? Galerinha da terceira idade, vamos ser felizes, vamos divertir. Para você aí que ouviu as orientações do Dr. Danilo Lopes, ele atende lá na clínica Neurocor, que fica ali na rua Castro Alves, número 556, no centro da cidade. O telefone é lá, o 3631-3912. 3631-3912. Eu amo muito e respeito os idosos, porque são pessoas que têm muito a ensinar para nós. Então, todo respeito, todo cuidado e todo carinho ainda é pouco. Volto ao estúdio com você, Léo.